nós estamos tentando aqui ver a instabilidade da internet para a gente começar. Sara, você que está aí, consegue me ouvir bem? Como é que está a qualidade aqui da transmissão? A gente estava aqui já para começar e saúde também. Me deem aí um feedback, por favor, de como está a qualidade da transmissão, se vocês conseguem ouvir bem. A gente está tentando aqui, tomara que não dê nada errado aqui com a internet. A internet de vez em quando é um problema. Pronto, tá ok. Só esperando o Irã. Saúde quiser entrar aí também, Saúde. A gente bater um papo aqui. Hoje nós estamos retornando aí com os nossos podcasts, né? Livecast, como nós chamamos. E decidimos fazer por aqui hoje, pelo Instagram, né? A gente está ciente, lógico, de que por conta da inatividade aí da nossa rede social aqui, né? Também do YouTube, né? Já tem um tempo que a gente não tem postado nem transmitido nada, né? Desde novembro, se não me engano. E aí a gente está consciente de que poucas pessoas serão notificadas, né, dessa transmissão, mas hoje vai assistir, mas contribua aí nos comentários. Então, Sara, Saúde, vocês são as únicas que estão por aí. Vão enviando aí, mandem um direct aí, tem a setinha aí do lado. Vocês vão enviando aí a transmissão. Eu estou tentando ver com o Irã aqui se ele está sendo notificado da transmissão para ele poder entrar e a gente começar, né? Independentemente da audiência ao vivo, né? O importante é a gente fazer aqui nossa conversa, a nossa transmissão aqui e as pessoas verem também depois salvo, né? Então, deixa eu ver aqui, Irã tá falando comigo. E aí, Caleb, boa noite. Eu já mandei aqui para Irã, mas vão divulgando aí, pessoal. Acho que tá tudo ok, graças a Deus. A gente estava um pouco preocupado aqui com a instabilidade da internet, mas eu acredito que tá tudo ok. O Irã já chegou aí. Vão divulgando aí essa nossa transmissão, né? Mais uma vez aqui no nosso livecast, aqui a nossa livecast do Você Que Pensa. A ideia é sempre, né, como a gente costuma dizer, fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e afins. Como eu estava falando, hoje nós decidimos fazer por essa plataforma aqui do Instagram. Estamos cientes, né, de que poucos serão notificados, né, porque a gente tem realmente usado pouco, né, essa rede social aqui. Mas vamos, independentemente do pessoal assistindo ao vivo aqui, né, nós vamos deixar salvo no nosso perfil e já lhe aceitei, virando, não sei porque não está entrando aí. E também vamos colocar lá no YouTube, no nosso canal, né? Então a gente salva aqui, Rafael aí depois pega essa transmissão e coloca lá no YouTube. E aí, Bruno? Aê, Boa noite. até que enfim, já tava um tempo aí mandando já. Tá tudo em paz, né, meu irmão? Tudo em paz, graças a Deus. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo bom, graças a Deus, caminhando. Eu tô tentando aqui deixar esse celular aqui Enfim, né? Eu não tenho aquela estrutura que você tem aí, eu não tenho nem No, tripé. a, estru, Tô a improvisando estrutura, um livro. a estrutura que eu tenho aqui é um monte de livro empilhado na Eu horizontal e tô na tentando fazer, vertical para poder segurar o celular. é isso que eu tô tentando fazer aqui agora. Aí, olha, tá meio torto aqui, mas vai ficar.
Acho que tá bom, É isso aí. tá? Tá bom, tá A ótimo. iluminação tá boa? Tá boa também. Eu acho que eu vou só inclinar aqui que eu tá cortando um pouquinho aqui a Pronto. cabeça. É, Aí, a Caleb disse aí, bota a fita isolante e resolve tudo. rapaz. Quem Silver tem tape, fita, pois é. Você, qualquer coisa. você, você tá barbudo, viu aí? Eu tô tentando. Eu tô tentando, é um projeto aí. Mas vamos ver o que é que dá, né? Ver se eu Pois chego aí é, aos seus pés. pois é. Não, que é isso. É melhor. Então, gente, Minha tem algumas parte é pessoas já adolescente. chegando aí. Tem algumas pessoas já chegando. A vantagem de fazer transmissão aqui pelo Instagram é que o pessoal que segue Irã, né, e não segue aí Você Que Pensa, vai ser também notificado, né? Então, Irã, enquanto eu vou falando, tu pode também, acho que tem para tu aí a opção de dar setinha de enviar também no direct do pessoal. Não sei Pronto, se eu vou tem fazer aí, isso aparece agora. para você. Vai enviando e o Sim. pessoal, essa multidão de 5 pessoas que estão aí assistindo a gente, estava falando aqui antes da gente começar aqui, a gente está ciente, né, que poucas pessoas realmente serão notificadas por conta da nossa inatividade, mas o importante é a gente manter o conteúdo aqui, né, fazer o conteúdo e depois a gente vai sair publicando aí nas outras plataformas, no YouTube, né, tem extrair áudio, né, se a internet deixar também, colocar em áudio essa transmissão, enfim, e vai ficar salvo aqui no nosso perfil no Instagram. Né? Então, como vocês estão vendo aí já, o pessoal está vendo aí, o nosso tema é os benefícios do sofrimento para o cristão. Teríamos também Diego aqui conosco, né? O pessoal conhece aí, Diego faz parte da equipe, mas ele estava trabalhando, mandou para mim aqui agora há pouco que chegou do trabalho, ainda está aí em Petrolândia, então tudo indica que ele não participe, né? Ele disse que vai chegar lá para 9 horas, né? Se ele entrar aí, tiver descansado e quiser entrar para participar, mas nós vamos falar um pouco sobre, vai ser um bate-papo aqui, não temos um convidado de fora, né? Do Você Que Pensa, mas eu e o Irã aqui nós vamos bater um papo sobre esse tema que é tão importante, né? Que os benefícios do sofrimento para o cristão. Um assunto relevante, que é prático, né? Que nós cristãos, né, povo do Senhor, igreja do Senhor, a gente lida com o sofrimento dia a dia na nossa vida, né? E muitos têm dificuldade de encarar a realidade do sofrimento. Muitas vezes, nós vamos tocar nesse assunto, até às vezes influenciados por uma má visão, por uma má teologia, uma má concepção da vida, né, do papel do sofrimento do cristão. Muitos realmente não conseguem achar sentido, né, não conseguem ver benefício no sofrimento. Então, esse é um tema muito prático, muito relevante, mas para muitos é um pouco difícil, né, de lidar com ele, de falar sobre ele. E nós vamos tentar, de maneira breve aqui, falar sobre esse assunto. Né? O pessoal que está nos acompanhando aí também pode participar, mandar um comentário, fazer pergunta e nos ajudar aqui no nosso comentário, né? Na nossa live, né? No nosso conteúdo. Então, nós vamos começar pelo começo, né? Se nós estamos falando dos benefícios do sofrimento, antes de falar desses benefícios, né? Se é que há, né? Esses benefícios, se é que existem esses benefícios, para muitos não existe. Mas antes de falar desses benefícios do sofrimento, é importante a gente pensar, mas o cristão realmente sofre? É normal o cristão sofrer? Eu sei que para muita gente, essa pergunta é um pouco óbvia, né? O pessoal vai dizer, claro, né? Todo ser humano sofre, independentemente dele ser cristão, dele ser ímpio, todo mundo sofre, né? Alguns vão dizer, isso é muito óbvio. Mas, por incrível que pareça, né, como eu estava dizendo agora há pouco, há um certo tipo de pensamento ligado à teologia, né, ligado ao cristianismo, que é aquela ideia triunfalista, né, de que o cristão ele não pode sofrer. Se ele sofre, tem alguma coisa errada. Né? Então, a gente precisa lidar com essas questões básicas, né, antes de tudo. O cristão sofre? Né? É normal o cristão sofrer? Como a gente pode encarar? Por que o cristão sofre? Se ele sofre, então por quê? Será que é culpa desse cristão? Será que é resultado do pecado?
né? Como é que a gente pode encarar, né, de frente essa verdade? É normal, né? E aí a gente vai vendo aqui alguns textos que lidam com isso. Mas, para você, Irã, como é que você lida com isso? É normal o cristão sofrer? Se ele sofre, por quê? Né? Por que o cristão sofre? O que é que você acha? Apenas a título introdutório, né? Ainda pegando suas palavras aí, para seguir o fio da meada, a gente pode dizer que vive um tempo em que sofrimento não é realmente uma palavra que combine com o cristianismo, né? Uhum. Comum é a gente realmente ver mensagens que se voltam para colocar a nossa autoestima, né, lá em cima. E realmente mostrar que o cristianismo seria um dos caminhos, ou o caminho para que nós fujamos do sofrimento. Né? Seja um sofrimento terreno, aqui, circunstancial, um sofrimento psicológico, um sofrimento no âmbito do casamento, financeiro. Sempre o cristianismo, nesse contexto, né, para esses pregadores, é uma resposta para esses problemas e para todos esses sofrimentos que nós passamos. Então, ó, você abraça isso aqui, faz isso dessa forma, que vai dar tudo certo e você não vai sofrer. Na verdade, a gente pode até lembrar, né, de um lema muito famoso da Igreja Universal, né? A gente vai na rua, né, quando a gente está caminhando, sempre tem alguém ali que entrega um panfleto, e o que estampa normalmente os jornais é um lema bem grande, né? Pare de sofrer, né? Então a gente já vê daí qual é o tema principal de muitas das pregações que a gente ouve. Hoje a gente poderia dizer que a pregação popular vai muito nesse sentido, né? De trazer ao mundo essa mensagem, ó, pare de sofrer. Cristo tem a alegria que você precisa. E de fato tem, né? Mas a intenção, de fato, não é a alegria bíblica, né? Que o texto bíblico vai querer nos ensinar. Mas, respondendo a sua pergunta, Bruno, na verdade, cristianismo e sofrimento caminham muito juntos, né? Mais do que as pessoas pensam e às vezes, né, raciocinam, porque usando das palavras lá, acho que é John Piper, né? Ele tem uma pregação, né, falando sobre esse sofrimento. O evangelho é um chamado ao sofrimento, né? A gente é chamado, parece até duro falar dessa forma, né? Mas o cristianismo trata-se de um chamado para sofrer, ponto, né? Mas não vai ter nada de bom, a gente só vai sofrer, não vai ter nenhum tipo de coisas pelas quais a gente se alegra, se regozija. Não, não é isso. Mas a mensagem do evangelho começa em Jesus dizer que nós carregamos a nossa própria cruz. Ó, quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então, cruz já é um símbolo, né? Cristo mostrou isso. A cruz é um símbolo de sofrimento. Então, se a exigência para seguir a Cristo é tomar a cruz, logo a exigência para ser cristão é sofrer. Né? Uma coisa não está separada da outra. Muito pelo contrário, né? Caminham estritamente juntas, né? Então, sim, na verdade, a mensagem do Evangelho combina muito, né? Com um chamado também ao sofrimento, né? E realmente muitas pessoas não estão preparadas para isso. E talvez esse seja o principal motivo pelo qual muitas pessoas não vão vir ao Evangelho, né? Porque é caro, né? É caro você abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu bem-estar para carregar uma cruz, né? Então, por isso está aí a dificuldade, né? A luta diária, né, do crente também, de carregar essa cruz. De fato, a gente lembra de Jesus, né? Quando ele fala que o fardo dele é leve, mas não é que não existe um fardo, né? O fardo existe, mas ele é leve, Cristo carrega ele conosco, né? Então, a título de introdução, minhas palavras seriam essas aí. Né? Tem até aí, uma... Eu acredito que você... Eu não sei se você lembra, mas eu acho que não é o Piper. Você citou o John Piper, mas tem uma outra frase que eu não vou lembrar literalmente, né? Mas é uma expressão, acho que é C.S. Lewis, alguém me corrija aí se eu tiver enganado. Mas alguém diz algo semelhante a isso, né?
Se você quer um lugar, uma religião, né, que vai afagar o seu ego, né, que vai ter essa ideia, né, em outras palavras, de dizer que você só vai ter vitória, né, e só alegria, então o cristianismo não é para você, né? Então não é para você o cristianismo. Justamente por causa dessas características que você citou, né? Historicamente a gente vê o cristianismo, os cristãos, a igreja, por causa do testemunho, sofrerem, né? Sofrer perseguição, né? Sofrer sanções em diversos contextos históricos. Então, a gente vê isso. Então, é natural, embora a gente possa pensar assim, se a gente pensar de um modo mais amplo, o sofrimento, inclusive agora há pouco, até em Petrolândia mesmo, eu tive na semana passada em um velório, né, e era difícil ver, né, um esposo que perdeu sua mulher, uma filha adolescente que perdeu sua mãe, né, e ter que lidar com aquele sofrimento, né, que encarar esse sofrimento. Então era muito difícil. E eu tive uma oportunidade de falar, e não falando sobre o sofrimento em si, mas falando sobre a morte. E eu acho que tem um livro ali, o livro do Tim Keller, que ele fala sobre isso, sobre a morte. E ele diz justamente isso, a morte de um modo mais amplo, uma visão mais ampla do cristianismo, né, do cristianismo assim, né, da revelação bíblica, né, do plano original de Deus, a morte não era para existir, né? Então a morte vem por causa do pecado, né? Então por isso que a morte é dolorosa, porque a morte não era para existir a morte. Então a morte nos separa daqueles que nós amamos, né? Enfim, a gente pode falar muita coisa sobre a morte. O sofrimento da mesma forma, de um modo amplo, né? O sofrimento, porque a promessa da eternidade é que não haverá mais dor, não haverá mais choro, né? Não haverá mais enfermidade, né? Cristo já começou a fazer isso, mas cremos que o texto de Isaías aponta também para um futuro glorioso, em que ele sarará todas as nossas dores, né? Ele já começou a fazer isso, né, no seu ministério, na sua manifestação terrena. Então a gente pode pensar assim, né? Não era para existir, mas existe por causa da queda, né? Então nesse mundo caído, é normal, é natural, né, que todo ser humano sofra, né? Então a gente já começou dizendo isso, né, que essas teologias, né, essas falsas pregações, esses falsos evangelhos que são vendidos dessa maneira, né, venha e pare de sofrer, ela não é real, né? Ela vende um evangelho falso, né? E aí a gente pode começar a lembrar de vários textos, né? No mundo tereis aflições, Cristo disse, mas tenha de bom ânimo, né? Quem não lembra de Jó quando a gente fala de sofrimento? Né? Em Jó a gente pode ficar falando só sobre o livro de Jó. A gente vai falar sobre esse tema, né? Porque a gente pode falar tanto do sofrimento do justo, Jó, quanto da teologia dos amigos de Jó, que diziam justamente isso. O ser humano sofre porque pecou, né? Então você não tem direito de reclamar, né? Você não tem direito de chorar, você fez alguma coisa, tal, aquela, né, de maneira resumida. Então acho que a gente chega num ponto em que é necessário a gente dizer, sim, o sofrimento é natural, faz parte dessa existência, antes da gente falar de como ele pode ser encarado de uma maneira positiva, né? Que esse é o nosso ponto. A gente pode diferenciar, né, Irã, tipos de sofrimentos, né? Porque, por exemplo, a gente está falando de sofrimento, mas, como você falou, há tipos, né? A gente pode entender que há maneiras diferentes de entender o sofrimento, né? Então, por exemplo, você pode ter um sofrimento lá de Jó. Mas tem, por exemplo, se a gente pensar biblicamente, tem o sofrimento do povo de Israel. Como que eles sofreram? Né? Indo para uma terra estranha. Sofreram. Mas a Bíblia diz, sofreram por causa dos seus pecados, né? Então, o problema é quando a gente diz assim, pecado é sempre por causa disso. Eu acho que esse é o grande problema, né? Eu acho que nesse quesito aí, sobre a causa, né? Ou, na verdade, o tipo de sofrimento, eu acho que vai muito da consciência da pessoa,
da pessoa diante de Deus, né? Apesar que eu acredito, né, na maioria das vezes, nós, enquanto pecadores, a gente sempre vai ter uma tendência de achar assim, não, peraí, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui, né? Deixa eu voltar aqui na memória. Eu fiz alguma coisa, né? Deus está me disciplinando. A tendência nossa, eu tenho quase certeza que vai ser sempre pensar que nós estamos sofrendo através de uma disciplina da parte de Deus. E pode ser, realmente, né? A gente não pode descartar que... E aí vai da gente encarar esse sofrimento entendendo que, caso tenha sido fruto da disciplina divina, é algo, ainda assim, para o meu bem, né? Você vai perceber que seja o sofrimento de um tipo como o de Jó, né? Que é um sofrimento que a Bíblia deixa muito claro que não tinha nada a ver com o que Jó tinha feito, né? Muito pelo contrário, o livro de Jó começa dizendo que Jó era justo, né? Era um homem justo, Deus era um homem isso, que... né? Exatamente. Né? Então, tá na cara, é evidente, não tem como negar que é um sofrimento ali providencial na vida de Jó, né? Deus realmente, através de sua providência, conduz Jó para que ele sofra da maneira que sofreu. Isso, nós vamos ver, né? É claro que a gente vai chegar lá, mas trouxe benefícios para Jó. O que também pode ser dito em relação a um sofrimento oriundo da disciplina divina, né? Se nós sofremos por conta de um pecado, nós vamos entender que aquilo vem para o nosso bem, vem para que sejamos melhores, crentes melhores. Então, é uma via de mão dupla, mas que caminha para o mesmo centro, né? Uhum. Que aquilo está acontecendo conosco porque Deus nos ama, né? E aí vem o texto de Paulo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja um sofrimento vindo de uma disciplina, seja um sofrimento vindo da providência de Deus, né? De nos conduzir até aquele ponto. Então é muito da consciência, né? Não sei se você pegou aqui o que eu estou querendo dizer, mas a gente vai ter muito essa tendência de, no momento do sofrimento, pensar, né? Foi porque eu fiz alguma coisa. Porque a gente é pecador, a gente sabe das falhas da gente, aonde a gente caiu, e a gente vai olhar para trás e dizer, não, Deus me perdoa, me concedeu perdão em relação a isso, mas será que eu ainda não estou caindo com uma certa frequência? Não sei. Estou repetindo, reincidindo em uma certa prática que Deus quer retirar de mim de uma vez por todas, né, através desse sofrimento. Mas, enfim, né, de qualquer forma, Deus é bondoso de um lado ou de outro. Aquilo ali vai tá produzindo algo em nós, né? Está sendo benéfico para mim, está sendo benéfico para quem está passando por aquela situação. Mas realmente existem esses tipos, né? E daí eu acho que, pronto, eu falei sobre consciência, né? Da gente, da pessoa que sofre, né? Mas em relação a quem está fora, já é outra questão, né? Ninguém pode realmente chegar, imagina, né? Tá lá fulano, irmão na igreja, sofrendo. E aí eu chego os amigos de Jó, né? Ah, você está sofrendo porque você pecou, viu? Realmente essa não é a postura de quem está fora, né? De quem está dentro, ok, de se questionar, né? Jó não tinha dúvida, né? Ele sabia que ele não tinha feito nada. Mas às vezes pode ocorrer da gente ter essa dúvida. Mas quem está fora realmente não pode chegar apontando o dedo e dizendo, ó, você está sofrendo porque você pecou, você fez isso, fez aquilo. E por aí vem. Não é uma postura cristã, né? De amor para com o próximo, né? Quem está sofrendo precisa de um ombro para chorar. E a gente vai estar lá para isso, como cristão, né? E não para chegar lá e dizer, ó, fulano, você está sofrendo porque provavelmente você pecou aí, por isso está acontecendo isso com você. Né? E não sei se... Eu acho que eu não tirei o seu raciocínio aí, não, né, Bruno? Não. Eu ia comentar justamente, até fixei aí esse comentário de saúde aí, ó. A gente vai falar sobre isso. Sofrimento nos conforma à imagem de Cristo. Como você falou da consciência, né? É por isso que tudo parte, uma fé saudável parte, é óbvio, embora muitos não entendam isso, de um entendimento correto de quem Deus é, né? Do caráter de Deus.
Então, por exemplo, a bondade, eu estava lendo hoje, essa tarde sobre isso, né? A bondade de Deus. Deus é bom, né? Preguei domingo também sobre o Salmo 73, o dilema do salmista Asaf, que dizia assim, Deus é bom para com o seu povo, né? Deus é bom o tempo todo. Só que, antes dele chegar a essa conclusão, que ele começa o Salmo, ele diz assim, mas eu quase desviei os meus pés porque eu invejei a prosperidade dos justos, ou dos ímpios, né? Eu invejei a prosperidade dos ímpios, né? Homens que não sofrem, ele começa a exagerar, né? Homens que não partilham da canseira dos seres humanos, né? Exagero, lógico, né? Ele quer justamente fazer esse contraste. Só que ele diz, sou afligido todo dia. Então ele começa a pensar assim, então é inútil obedecer o Senhor, né? E aí o Salmo é muito lindo, né? Eu gosto muito desse Salmo, ele vai discorrendo aí, e aí ele chega a quem tenho, qual é o bem maior que eu tenho, senão Deus, né? Eu tenho a Deus, eu estou com Deus, o Senhor segura na minha mão, né? E o destino dos ímpios é a destruição, né? Embora eles prosperem, né, de maneira transitória, eles estão caminhando, né, para a destruição, e o importante é ter Deus, né? Então ele começa, claro que ele não fala diretamente sobre o sofrimento, ali sobre o benefício, mas ele diz assim, eu sou afligido. Mas depois ele esquece, ele não fala mais da aflição e diz assim, o bom é estar com Deus, né? E mesmo sendo afligido toda manhã. Aquilo que havia levado ele a invejar os homens maus. Mas o ponto é justamente o que você diz. Deus extrai coisas boas do sofrimento. Deus sempre está extraindo o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então sempre, né? Como você falou muito bem. É pecado? Estou sofrendo por causa do meu pecado? A disciplina é bênção, né? É disciplina, então a disciplina é bênção. É um sofrimento, né? Paulo também não fala isso em Coríntios, né? É um sofrimento que leva ao arrependimento, né? É um sofrimento segundo Deus, né? Ele diz de um sofrimento que é segundo o homem, mas ele fala que tem um sofrimento segundo o Espírito de Deus. E esse sofrimento segundo o Espírito de Deus gera arrependimento, né? Will aí, ó, lindos. Lindo é tu. Pois é, Will. Saudades, Will. Então, saudade. Então, tava nem seguindo aí, ó, o cabo aí. Começou a seguir agora aí. Como é que pode? Então é isso, eu acho que é importante a gente entender, né? Um bom entendimento de quem Deus é, como se diz assim, a consciência de quem Deus é, a consciência do que está acontecendo, interpretar o sofrimento à luz de um propósito bom, de um Deus que é bom e é soberano, né? Nos ajuda a passar pelo sofrimento, né? A entender o sofrimento, né? Então, independentemente disso. Agora, eu posso sim, como a gente pode falar dos casos bíblicos do povo de Deus, então, disciplina, então a disciplina é para mim correção. Então, às vezes eu estou sofrendo, por exemplo, eu estava vendo agora há pouco, antes de entrar aqui, um caso de uma menina aí, acho que esqueci o nome da cidade, mas aqui em Pernambuco, interior, ela expôs lá nos stories que o namorado tinha espancado ela, espancado feio mesmo. E aí ela fala, e nós conhecemos outros casos, ela falava lá que era um ex-namorado, que era abusivo, que os amigos e a família tinham dito, não volte, se afaste. Ela foi lá e se reaproximou. Então, é só um caso aqui para a gente colocar de maneira bem prática, que é um sofrimento direto. Claro que não estou falar isso na internet hoje em dia é perigoso, né? Parece a pessoa está isentando, dando culpa, né? Culpando a vítima, né? Mas calma, entendam isso, né? Que há tipos de sofrimento que a pessoa procurou, embora não estou isentando a culpa, né? Não sei porque hoje em dia é tão óbvio que eu estou dizendo, mas hoje em dia a gente tem que se explicar muito, né? Daqui a pouco recortam aí tua fala e já... Pois é. Então, assim, é um sofrimento que vem, né, direto. Então, você vai lá, pecou. A Bíblia diz, quando você pecar, não diga que foi Deus que
que levou você a pecar? Foi a sua própria cobiça. Né? E do pecado vai vir um certo sofrimento. Né? Dependendo do grau, nós sabemos que existe, né, pecados que ofendem mais, pecados que ofendem menos, né, ou um pecado recorrente, né, um pecado consciente, né, ele sempre vai gerar, óbvio, um tipo de sofrimento. Né? Então, acho que a gente precisa encarar isso e dizer assim, não, tem algo, isso aqui, Deus está trazendo sofrimento, está me corrigindo, está me disciplinando, e entender que há um processo aí de arrependimento, de transformação, de santificação que é operado pelo próprio Deus. Né? Sim, com certeza. E aí você comentou, Bruno, sobre o Salmo de Asaf, né? Voltando um pouquinho aí na tua fala. E a gente pode dizer que realmente ali é um salmo que descreve bem qual deve ser a nossa postura diante do sofrimento. Né? E de como naturalmente, às vezes, a gente pode agir. Né? Porque os salmos nada mais são do que isso, né? Do que um reflexo do homem, de nosso ser, enquanto pessoas, enquanto pecadores, né? Então você vai ver salmista ansioso, você vai ver os salmistas ali tristes, né? Salmistas com dúvida. E é isso que eu quero dizer. Então ali é um reflexo de quem a gente é. Aquele salmo reflete muito do que pode passar na nossa mente no momento que a gente estiver sofrendo, né? Porque a gente tem essa tendência, querendo ou não, né? Ainda que a gente teologicamente seja orientado e saiba o porquê das coisas e como Deus age, a gente vai ter essa tendência de ter as dúvidas que às vezes não deveriam estar na cabeça da gente, mas vai estar, por conta da nossa própria inclinação. Né? E ali a dúvida do salmista é exatamente essa, né? Como é que, em resumo, né? Vou colocar mais ou menos como eu poderia estar pensando. Como é que eu sirvo a Deus, eu honro ao meu Deus, eu temo a Ele, eu me submeto à sua lei, eu faço tudo conforme aquilo que Ele exige de mim, né? E aí eu olho para o lado, olho para o outro e vejo o ímpio, né? E o ímpio não faz nada disso. O ímpio realmente não se importa realmente com Deus. E para ele está indo tudo bem. E aí vem esse conflito realmente, né? Na mente do cristão. Mas o salmista ele evolui, né, até chegar ao ponto de entender que, certo, o ímpio ele pode estar desfrutando de toda essa prosperidade agora, né? Mas isso acaba, né? O que ele está desfrutando, um dia vai ter fim. E ele vai ter de encarar a eternidade. E a eternidade do ímpio nada mais é do que condenação. E a do crente, aquele salmista, ele chega a essa conclusão, a qual ele deveria ter chegado, né? E entende que, basicamente, vamos mesclar os textos aqui, né? Vamos pegar o que o apóstolo Paulo fala e o que o salmista está dizendo. Basicamente, ele chega à conclusão de que todo o sofrimento que o crente passa não se compara com o que ele recebe. Né? Uhum. Da mesma forma que não tem como comparar os ganhos que o ímpio tem com a condenação que ele vai receber. Né? Uhum. Então, o que conforta o coração ali do salmista nesse momento é isso. Ele entender, olha, peraí, né? Beleza. Ele está prosperando agora. Eu estou sofrendo. Mas meu sofrimento, comparado com o que vou receber das mãos de Deus, é muito pequeno, não se compara. Então é daí nesse momento que ele se tranquiliza, né? E se acalma. E o apóstolo Paulo quer exatamente fazer com que a gente pense nisso, né? Na temporalidade do sofrimento e na eternidade dos regozijos que a gente vai ter com Deus. Né? E a Escritura ela tem muito isso, ela quer fazer com que a gente olhe não para aqui ou agora. É claro que a gente tem que olhar. Né? A gente vive hoje, vai ter... eu não estou dizendo que é uma pregação aqui do sofrimento, né? do coitadismo. Não, se Deus nos dá saúde, a gente tem que desfrutar dela. Né? Se Deus nos dá boas condições, a gente pode comprar uma coisa que nos dê um conforto, né? Que traga ali um conforto para a família, para você, enfim. Mas o crente, ele tem a noção, e ele deve ter, né? A noção diária
de que tudo isso é temporal, né? É pó, pode se esvai, né? É como a flor do campo que murcha, né? E entender que Uhum. nada disso se compara com a grandeza daquilo que nos aguarda, né? Então a gente é andando com os olhos para o alto, né? Se importando mais com as coisas que são de cima, né? Como Paulo fala, do que com as coisas terrenas. Então, assim, Uhum. quando a gente olha para esse salmo de Asaf, a gente entende isso, né? E começa a entender que uma coisa não tem comparação com a outra, Uhum. com aquilo que a gente recebe das mãos de Deus. E é isso. E tem até um verso lá que ele diz, é sobre essa esperança futura, né? Tu me guias com a tua mão e me recebes na glória, né? Então, ou seja, me guia, vai me guiando esse pastoreio do Senhor no hoje e a esperança e a certeza que ele nos receberá na glória. Agora, a gente tocou já, falou um pouco sobre isso, mas para que fique claro, né? Porque, voltando ao ponto da má pregação, do falso evangelho, eles usam muitos textos. Tem muitos textos que falam sobre a alegria do cristão, sobre ser bem-sucedido em todas as coisas, né? O que você pedir, você vai ter, né? Então, essa ideia da alegria, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa conciliar bem quando a gente fala no sofrimento, porque tem muita gente que vai, assim, mas como, né? O texto que a Bíblia que fala, nunca viu um justo mendigar o pão, né? O mesmo texto, né, agora no Novo Testamento, Paulo vai dizer que ele viveu em escassez em alguns momentos, né? Então, às vezes muitas pessoas olham e por causa do mau uso, né, de um mau uso desses textos, da alegria, de colocar tudo como circunstancial. Eu gosto sempre de explicar dessa maneira. Como a gente estava falando, o sofrimento ele é circunstancial, né? Ele é temporal e circunstancial. Agora, a alegria cristã, ela não é circunstancial. Ela está fundamentada em Deus, né? Ela está fundamentada naquilo que nós já temos no Senhor. Então, é muito mais, é olhar as riquezas que nós temos em Deus, né? As lições que nós temos em Deus, né? Então, é alegria não como o oposto, né? O contrário, né? Do sofrimento, mas apesar dele, né? Apesar dele. Volto ao ponto ao exemplo que eu passei, a experiência que eu passei no velório. Né? Olhar para o que é que a gente diz para um homem que acabou de perder o amor da sua vida, a esposa que viveu mais de 20 anos, e para um adolescente que perdeu sua mãe. O que é que a gente diz para ele? A gente pode dizer, lógico que eu disse, ele está com o Senhor. Né? Esteve com o Senhor na morte, então está com o Senhor após ela. Né? Até a morte, no caso. Então a gente pode usar essas verdades para trazer um certo conforto, consolo. Mas a gente sabendo disso não deixa de sofrer, né? Sabendo disso, olha, meu esposo, meu pai, minha mãe tá com o Senhor. Isso faz com que a gente não sofra? Não, a gente vai sofrer do mesmo jeito. Né? E não está errado, né? Não está. Às vezes parece que tem pessoa que quer fazer você chegar à conclusão que você, amém, ó, foi para Cristo, está com o Senhor, então fique bem, né? Mas não necessariamente, não é assim que as coisas funcionam, né? Na verdade, a gente pode dizer que Deus dá um direito, né, para que a gente sofra, né? É um direito nosso sofrer, né? Chorar, lamentar, né? Tanto que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Uma pessoa que está sofrendo e não tem nada errado com isso, né? Não tem nada errado com isso. Eu até lembro você falando sobre isso também, né? Exato. E você falando disso, eu lembro acho que foi uma pregação que eu ouvi faz tempo, do Jonas Madureira, né? E ele fala sobre um caso em que numa igreja de periferia, né, uma mãe ela toma conhecimento na igreja de que
o filho dela tinha morrido, né? Tinha sido baleado, tinha falecido por conta disso. E ele conta que os irmãos da igreja, né, começaram a se achegar e consolar aquela irmã, dizer, ó, não, não chore, né? Isso é da vontade de Deus e tal. Só que não é assim, né? E aquela mãe, ela dizia, né? Ela gritava, esperneava e dizia, Deus, por que você fez isso, né? Por que você levou meu filho? Tem problema nisso? E aí o Jonas vai dizer, né, que não tem problema nisso. Não tem problema em aquela mãe ela se questionar e conversar, orar com Deus e perguntar por que Deus quis levar, né? Então, assim, Deus, ele permite que façamos esse tipo de questionamento, por exemplo, né? Por que isso, né? Por que isso comigo? Por que está acontecendo abatido a minha forma? alma, né? Sim, né? O salmista faz muito disso, né? Então, não é pecado, né? Questionar Deus. Claro, num tom temoroso, né? Num tom de piedade. Deus sabe nosso coração, né? Quando a gente está murmurando ou quando a gente está realmente com dúvidas. E a gente é ser humano, a gente vai sofrer e muitas das vezes não vai saber por quê. A gente entende que é da vontade de Deus, certo? É por quê, né? E vai ficar com aquela dúvida ali. E não é errado. É claro que Deus vai curando, vai tratando isso com o tempo. Mas eu trouxe esse exemplo porque às vezes a resposta de, olha, é da vontade de Deus, não vai tapar o buraco do sofrimento, né? A pessoa vai sofrer, ponto. Vai chorar, vai passar dias, às vezes, de luto, né? Quantos episódios a gente não vê, principalmente no Antigo Testamento, né? Tem ali, às vezes, personagens que morrem, eles ficam em luto uma semana, e o texto diz que eles choraram por dias e tal. E não tinha problema com isso. Assim como não há problema em a gente sofrer, de fato, com o sofrimento, né? E sim entendendo que aquilo é da vontade de Deus, faz parte do plano de Deus, né? Faz parte da providência que Deus tem para nós, né? Então é isso. Essa melancolia, né? Ela também tem espaço, né? Então é isso que é para a vida cristã, como a gente falou nos Salmos e em tantos outros textos, né? Então é justamente isso, né? Então a família que sofre, né, por causa de um ente querido que morreu, mesmo cristão, mesmo piedoso, mesmo sabendo estar com Deus, né? Por exemplo, uma pessoa que também eu já contei algumas vezes em alguns lugares que eu tive esse exemplo, né, que é um outro que também me chama muita atenção, de uma amiga da minha esposa que sofre com depressão há muitos anos. E é cristã, ela tem uma fé, e uma fé até assim vibrante, né? Uma fé que as pessoas percebem a fé dela, né, ao redor. E ela consegue falar daquele sofrimento com a enfermidade, com a depressão, e ao mesmo tempo louvar a Deus, né? Então ela consegue chorar e louvar a Deus. E esse é o grande ponto que muitas pessoas não entendem. Porque é isso, o cristão é isso, né? Ele passa pelo sofrimento, como diz o finado irmão Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. É isso mesmo. Em resumo, né? Lázaro, resumo aí, assim, caminhada cristã. Passando pela aflição, passando pelo sofrimento, mas conseguindo louvar a Deus. Então, eu acho que o texto que é mais conhecido, que eu já citei aqui, que às vezes é mal usado, né? Eu acho que é o que resume melhor. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Né? Então, vocês vão ser afligidos, mas vão ter que ter bom ânimo. Né? Então, vão passar pela aflição com ânimo. Né? Como isso é possível? Para o mundo, é por isso que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Né? Mas eu consigo ter bom ânimo. Né? Por quê? Porque Cristo venceu. Então, é tudo fundamentado na obra de Cristo, na vitória de Cristo, no Evangelho. Né? Exatamente. E aí eu ia falar sobre isso, mas acabei esquecendo, que você tocou mais atrás, e que tem a ver com o que você está falando agora. Vai do que a gente entende por ânimo, né? Por alegria. Uhum. Que tipo de conceito a gente nutre, né, nossa mente sobre o que seria isso? Como você falou. E Paulo, ele ordena, né? Eu não sei se... Vou lembrar agora, se me corrija, Bruno. Acho que é Filipenses, né? Que ele vai dizer alegrai-vos, né?
Então, sim. ele repete isso, alegrai-vos, e diz 2 vezes isso, para aqueles destinatários da carta dele. E, de fato, o Evangelho ele nos dá essa ordem de sermos contentes, alegres, né? Só que, realmente, o conceito da alegria, ele, na cabeça de muitas pessoas, ele, como você colocou, ele é circunstancial, né? Ou seja, é uma alegria que depende das coisas estarem como a gente quer que esteja, né? Então, para muitas pessoas, isso é alegria, né? Para o mundo hoje, né? Vamos colocar aqui dessa forma. O mundo hoje, uma pessoa alegre, no conceito mundano, é o quê? Uma pessoa que está bem emocionalmente, é uma pessoa que está bem financeiramente, é uma pessoa que tem uma família bem estruturada, é uma pessoa que tem um bom emprego. Isso é uma pessoa contente, uma pessoa alegre. Mas se a gente disser, e o cristianismo é isso, que alguém pode não estar com o emprego que realmente queria, e muitas das vezes está passando dificuldade por aquele emprego, a saúde não vai bem, né? E a família, às vezes, é uma família desestruturada, não sei, tem problemas e tal. E o cristianismo vai dizer, olha, essa pessoa que está passando por tudo isso, ela é uma pessoa alegre, né? Isso não entra, né? É uma equação que não bate, né, na cabeça do mundo. O mundo não vai entender isso. Realmente é necessário conversão, é necessário novo nascimento para chegar à conclusão de que isso faz sentido, né? Porque, e aí eu vou chegar no meu raciocínio, né? Então, a alegria para o mundo ela é circunstancial, ela depende das coisas. E a alegria para o crente independe de como as coisas vão. Ele está alegre, porque, vamos colocar assim, a alegria para o crente não seria um sentimento, né? Ela é um estado. O crente está feliz, ponto, né? E aqui me vem à mente, quando a gente fala disso, eu lembro que tive a oportunidade de trazer uma mensagem na igreja, e a gente comentou, e eu tinha trazido isso no meio do sermão, né? Aquele hino, né, famoso que a gente conhece, né, que é Sou Feliz com Jesus, né? Quem puder, né, dê uma lida no histórico, né, e no motivo que fez o autor escrever aquele hino. Porque mal pode pensar alguém que o autor do hino, quando escreveu esse hino, tinha perdido a esposa e 4 filhas, né? Ele tinha perdido a esposa e 4 filhas. E por conta desse sofrimento, ele escreveu o hino, né? Ou seja, era um Jó. Era um Jó, exatamente, né? Isso significa que ele não estava sofrendo porque perdeu a esposa e perdeu as filhas? Não, muito pelo contrário, aquele homem muito provavelmente sofreu e muito. Mas ele se lembrou no que estava sedimentado e fundamentado a alegria dele. Não era na circunstância. Era no fato de que ele é feliz com Jesus. Ou seja, Jesus é a suficiência dele, né? Ou seja, o crente ele entende que o fato dele ter a Cristo é o fato de que ele tem tudo e que não precisa de mais nada para ser contente. E é aí que está o pulo do gato, né? É no fato de que o crente entende que a suficiência dele e da alegria e do contentamento dele não está nas coisas desse mundo. E independe do que aconteça com ele. Mas está no fato de que Cristo é dele, né? E eu falo esses termos lembrando do próprio salmista, né? Do Salmo 23, muito mal usado, por sinal. Né? Porque o Salmo vai dizer, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí vem toda aquela... o pessoal usar errado, né? O texto, usar nesse sentido de que não vai faltar, o Senhor é meu pastor, não me faltará, tá bom, não vai faltar comida, não vai faltar saúde, não vai faltar nada, né? Eu vou ser suprido abundantemente em tudo. Mas não é isso que o salmista quer dizer, né? Na verdade, tem quem diga que o texto pode ser lido de forma mais coerente com o que o texto quer dizer, da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e de nada precisarei, né? Ou seja, se Cristo é o meu pastor, eu já tenho tudo, eu não preciso mais nada, né? Eu estou com minhas carências todas supridas, e ponto, né? Basicamente isso que o salmista ali quer trazer. Então, vai muito disso, né? Desse conceito realmente de alegria, de como as pessoas veem a alegria. O que é que elas
trata, né? Que alegria é essa? Ela está fundamentada em quê? E para o crente é uma alegria que parte de Cristo, unicamente. Né? O texto que você citou, né, que é o Filipenses 4:4, né? A alegria parece como uma ordem, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí, alguns versículos depois, né, que ele vai falar sobre ansiedade, né? Ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante como essa alegria, ela aparece, e eu já falei isso, mas eu repeti, né? A gente repetiu para deixar claro, você também deixou claro isso nas suas palavras. Ela não aparece como o oposto ao sofrimento, essa alegria que está na Bíblia, né? Ou seja, ela não é circunstancial, né? Ah, eu estou alegre hoje, estou triste amanhã. Estou alegre hoje, estou triste amanhã. A alegria aqui no texto aparece como o oposto da ansiedade. Que na Bíblia também não é só não é só um problema psicológico que as pessoas têm hoje, né? Um problema às vezes de uma questão de saúde e tal, ou aquela ansiedade que pode ser usada de um modo positivo, né? Estou ansioso para te encontrar, não é só essa coisa assim. A ansiedade é uma falta de satisfação em Deus, né? Envolve falta de fé, falta de confiança, né? E a alegria é justamente satisfação em Deus, que a gente bem colocou aí com um salmista, né? Essa alegria é uma satisfação em Deus, uma alegria em Deus. Eu tenho Deus e por isso eu estou alegre, apesar das aflições. Mas o nosso tema aqui é os benefícios do sofrimento. Então tem uns dois textos aí bons que a gente vai caminhar para o final, mas a gente quer ouvir também. Eu tenho certeza que o pessoal que está aí também conhece, né? Conheceu, deve ter acompanhado, muita gente deve ter acompanhado a questão da sua enfermidade agora há pouco, né? Na verdade, você ainda está se recuperando, né? Mas graças a Deus o pior já passou, né? Mas tem acompanhado aí essa luta que você tem enfrentado, e eu quero ouvir um pouco dessa experiência. Tenho certeza que você já colocou muita coisa que já vem da reflexão justamente dessa experiência, mas a pergunta é, porque a gente falou do cristão alegre apesar do sofrimento, ou seja, aí alguém pode dizer assim, mas eu só tenho que aguentar o sofrimento, não é isso? Eu só tenho que aguentar, mas a gente quer justamente fazer com que a gente reflita juntos, que a gente olha para o sofrimento tendo algo positivo nele, um sentido nele, né? Tem um sentido, tem um benefício, eu posso extrair uma coisa boa. Por exemplo, eu estava ouvindo, até com forma de... Tem um comediante que eu sigo, e um dia desse ele falou sobre isso, né? Ele estava fazendo... eu acho que até tu conhece o cara do Cine Hollywood, né? O Edmilson Filho. E aí ele tem uns motivacionais brutos, né? Que ele coloca, eu acho muito engraçado. E ele é muito certeiro em alguns pontos, né? Mas ele perdeu a mãe há pouco tempo. Inclusive ele até ficou fora das redes sociais. E aí ele fez justamente esse comentário. Tem gente que, justamente no motivacional bruto, né? Usando humor e tal. Ele dizendo, tem gente que diz assim, mas tem uma lição. Que lição que nada. Ele dizia assim, eu sofri e não aprendi nada. Né? Então ele dizendo assim, sabe, essa conversa de que a gente aprende alguma coisa com sofrimento. Eu sofri e pronto. Sofri e não vi nada de bom no sofrimento. Eu queria estar com minha mãe. Né? Eu não queria ter perdido minha mãe. Eu não vi nada de bom nisso. Então, assim, tem muita gente sincera dizendo isso. Não, essa é conversa, né, de autoajuda para a gente tentar superar, mas, no final das contas, a gente sofre e tem muita gente que não vê razão nenhuma, sentido nenhum no sofrimento. E aí tem dois textos, um em Romanos 5 e outro em Tiago 1, que são bem parecidos os textos, né? São quase gêmeos, né? Dizendo que a gente se alegra na tribulação porque a tribulação produz perseverança. E a ideia é que a perseverança, esse sofrimento nos faz amadurecer, né? Que a tribulação, ela produz essa perseverança, ela amadurece essa perseverança, essa nossa fé, né? Você, na sua luta aí, né? Você tem compartilhado com os amigos e familiares.
Você conseguiu ver esses textos que falam sobre olhar para a tribulação e se alegrar pela tribulação em si? Pelo sofrimento em si? Com certeza, né? Pode dizer que sim. E realmente, quando a gente vai falar, eu até alguns meses atrás escrevi um texto, né? Tratando um pouco sobre quais seriam as lições, né, que eu tinha aprendido com aquilo que eu estou passando e tal. E às vezes pode passar na cabeça de alguém que, isso é falsa modéstia, né? Tá falando isso aí, mas no fundo deve estar aí um sofrimento só, né? Reclamando de tudo. Mas quando você é cristão, né? E aqui, antes de entrar, né, nesses pormenores, qual, na minha opinião, né? Qual seria o motivo ou um dos maiores motivos de fazer com que as pessoas temam, né? Fiquem ansiosas, como você colocou. O contrário da alegria que a Escritura ensina, de fato, é a ansiedade, né? É uma ansiedade de não confiar em Deus a ponto de ficar tranquilo com o dia da manhã. Então, no meu caso, né, na minha experiência pessoal, o que é que me fez, de início, temer, né? Somente naquele baque, né, que a gente fala. Né? Tá lá na sala com o médico diz, saiu o teu resultado aqui, tu tá com câncer. E aí, o que é que passa na mente da pessoa, né? De início. E aí, lembrando o que eu falei lá de Asaf, né, das dúvidas que ele teve, eu não vou ter a falsa modéstia de dizer que no momento eu não me questionei ou não tive medo, né? Tive medo. Só que esse medo vai passando o tempo, né? O dia, passou outro dia, e você vai maturando aquela situação, e você vai tentando encontrar a resposta do porquê você sente medo, né? E o medo que eu estava sentindo no momento nada mais era do que medo da morte. Era isso, basicamente, né? Porque quando aparece uma enfermidade, uma coisa, principalmente de uma certa gravidade, né? O medo que vem na cabeça da pessoa é esse. Morte, vou morrer, né? Vai, realmente todo mundo vai, né? Mas o medo que vem é esse, vou morrer. Só que aí é que tá, né? Devem ter brincado muito, dizendo, vai morrer com essa perna, né? Exatamente. Piadinha do tiozão do pavê. Só preste assim. Então, o medo basicamente é esse que vem. O medo da morte. Só que nós, enquanto crentes, uma das coisas que a gente é mais exposto na igreja, e a gente mais ouve e aprende, é sobre o fato de que a morte não tem mais poder sobre nós. Né? De que a morte, ela já foi vencida por Cristo. Como Paulo fala, morte, onde está o teu aguilhão? Né? Então, aquilo que um dia já nos amedrontou, isso eu falo em relação ao tempo em que nós estávamos fora de Cristo, hoje já não deve mais amedrontar a gente. Né? A gente tem que estar tranquilo. E aí é que quando a gente vai maturando e aquela ideia vai cozinhando ali na nossa mente, as ideias, os pensamentos, vão vindo os textos que a gente sempre ouve. Né? Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Ainda que morra, viverás. Então, o que de mais básico existe no cristianismo. E aquilo ali já é suficiente para que a gente pare e fique tranquilo. Né? Basta cada dia o seu mal. Né? O amanhã pertence a Deus e todos os seus problemas. Então, cada um desses textos, eles foram vindo, né, naturalmente na minha mente. E daí a importância, né, da gente... E você falou isso lá no início, Bruno. A maneira como a gente lida com o sofrimento está diretamente ligada com o conceito que nós temos de Deus. Né? Se eu tivesse um conceito de Deus em minha mente, de que Deus, ele é um Deus que não permite que seus filhos sofram, né? Que realmente ele está aí para nos servir,
e trazer conforto para nossas vidas e bem-estar, muito provavelmente, se eu sofresse, passasse por um tipo de sofrimento desse, eu renegasse a minha fé, né? Entenda aqui, né? Uma fé falsa, né? Se for renegada por um motivo desse. Mas a fé, ela, sendo verdadeira, em momentos como esse é que ela vai se mostrar, de fato, genuína, né? E eu posso dizer o mesmo comigo, né? A convicção, a fé que eu tenho no Evangelho, em Cristo, na suficiência de Cristo, foi uma fé que, não falo isso com orgulho de forma nenhuma, mas com certeza é uma fé hoje muito melhor do que a fé que eu tinha antes. Eu tenho certeza disso, né? É uma fé que, como a Bíblia usa esse exemplo, né? Do ouro que é purificado no fogo, né? Então, o sofrimento, enquanto um fogo que purifica o ouro, né? Purifica a nossa fé e faz com que ela seja uma fé mais genuína. Muito certamente, e aí é que está também, né? Eu estou passando por esse sofrimento agora, né? Graças a Deus, Deus tem amenizado, né? Aqueles que me acompanham sabem que fiz uma cirurgia, removi o tumor que estava na minha coxa, mas é um sofrimento, está sendo amenizado agora, mas eu não sou isento de amanhã, depois, mês que vem, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, sofrer de novo. Um sofrimento como esse, pior, menor, maior, não vai, mas eu tenho certeza que quando eu sofrer novamente, eu vou estar muito mais preparado para encarar esse sofrimento do que eu estava antes desse sofrimento. E daí vem a perseverança, né? Que Paulo disse que o sofrimento produz. E que produziu, com certeza, em mim. Né? E Bruno, né? Cada um tem suas lutas, né? Bruno você tem as suas, né, Bruno? Aqueles que nos assistem, cada um tem sua luta. Não é necessário estar com câncer para dizer que está sofrendo, né? Mas cada um tem seu sofrimento. E eu tenho certeza que cada um que sofre e entende as razões, os motivos, os benefícios desse sofrimento, entende que ao passar por esse sofrimento, a fé dessa pessoa está melhorando. Ela está melhorando enquanto crente, né? Porque o sofrimento, ele, como eu estou falando, né? Ele produz uma fé mais genuína. O sofrimento, ele produz perseverança. A gente não vai ser mais abalado por qualquer coisa, né? Os sofrimentos vão vir, mas a gente vai estar muito mais fundamentado sobre a rocha que é Cristo do que antes, né? A gente vai ficar muito mais sensível ao sofrimento próximo, de ajudar, de estender a mão, de ser humilde, né? O sofrimento vai nos capacitar para ajudar outros irmãos a carregarem suas cruzes, né? A gente lembra daquele episódio da Via Sacra, né? Em que Cristo carrega a cruz e alguém vem e ajuda ele a carregar. Como é o nome dele? Como é o nome do cara que ajudou a cruz, a carregar a cruz? Agora não me recordo. Não me recordo também. Parabéns pra gente. Mas, enfim, né? Teve esse homem que foi lá e ajudou Jesus. Cidadão, né? Da mesma forma, ao sofrer, nós estamos sendo capacitados por Deus para, no momento em que o nosso próximo, nosso irmão estiver sofrendo, a gente ir lá e carregar junto com ele essa cruz. Então, o sofrimento, ele melhora o crente, não só na fé própria dele, mas melhora esse crente para que ele possa servir melhor também na igreja, né? E ao irmão, e ao próximo, e ao reino de Deus, de forma geral, né? Então, em resumo, né? Em resumo, eu diria que o sofrimento pelo qual eu passei, venho passando, né? Ele tem produzido tudo isso. Tem produzido cada um desses benefícios aí que eu mencionei, né? O Saúde colocou um texto aí interessante do Salmo, né? Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Né? Veja, o salmista dando um exemplo, né? Foi bom eu ter passado pela aflição. Qual foi o benefício que ele tirou disso? Ele aprendeu os decretos. A gente citou Jó para falar aqui inúmeras vezes, para dar um exemplo de que o justo pode sofrer.
né? Não um sofrimento que é uma consequência natural de uma decisão errada ou de um mal que fizeram contra ele. Porque eu acho interessante eu até te falar, quando você falar, Virã, que você passou pelo um câncer, né? Está vencendo, graças a Deus. É um sofrimento que é daquele tipo que as pessoas mais têm dificuldade de lidar. Por quê? Porque não foi nem algo que você fez, nem algo que fizeram contra você. Né? Porque aí a gente pode... Tem gente que diz assim, onde é que estava Deus? Não, sei o quê. Não, Deus está no mesmo lugar. Foi o homem mau que, sei lá, assassinou alguém que você gostava. Ou foi você que plantou e colheu. Alguém fez alguma coisa. Não, a enfermidade vem e você olha e não tem quem culpar. Né? E as pessoas às vezes ficam assim, mas por que Deus está... Então, é o mais difícil de você realmente ver... achar uma razão ali, alguma coisa para você tentar justificar de certa forma. Mas voltando para Jó. Jó, como justo, sofreu, a gente mostrou isso, mas teve um benefício lá no final. E o texto é claro, né? No final do texto ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, ou seja, Jó se tornou mais próximo de Deus. Você usou aí quando citou alguns benefícios aí. Né, aumentou a fé dele. E para citar os textos que para fazer a citação completa dos textos, né, de Romano e Tiago, que dão base para tudo que você falou aí, tudo que você contou da sua experiência, que você realmente extraiu, né, viu benefício, né? Paulo em Romanos 5, né, a partir do 2, finalzinho do 2, ele diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Né? E aí Tiago vai dizer algo muito semelhante também. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, e aí aparece a alegria e provação, a aflição na mesma frase, né? Tendo por motivo de toda alegria, embora tenha algumas... Inclusive, eu estava vendo alguns comentários sobre questão de tradução desse texto, etc., mas é o que está aí para nós em português. Tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Né? E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Né? Então, isso é que a gente quer deixar claro. Né? Não é alegria apesar do sofrimento e da aflição, mas é encontrar realmente um sentido. A gente conseguir glorificar a Deus porque no sofrimento a gente consegue amadurecer a nossa fé, produzir perseverança. O Senhor está usando isso para trazer algo bom para nós e a gente consegue crescer. Né? O mais importante é isso, a nossa fé, né? A nossa confiança em Deus, a nossa perseverança, tudo isso é fortalecido, né? Como você bem usou aí a analogia, pelo fogo, né? Provado pelo fogo, né, aperfeiçoado no fogo para que a gente possa ser melhor. Né? E eu acho que esse é o grande ponto aí. Eu não sei se você tem alguma consideração ainda final diante de tudo isso que a gente falou, né, que a gente conversou, mas eu acho que esse é o grande ponto e a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia não deixa dúvida, né, para essa questão de que sim, há um sentido, há uma razão, e nós, nesse mundo, diante de um Deus que é bom e soberano, podemos sim encontrar razão e sentido e extrair coisas boas e benefícios, né, do sofrimento. Amém. Bruno, acredito em considerações finais, não. Acho que a gente conseguiu abordar bem aqui muito do que a gente queria, mas será que dá tempo aí abrir alguns minutinhos, não sei quanto resta ainda pra gente? Dá. Não, a gente ainda tem muito tempo. Eu não sei se você tem tempo aí, mas a gente tem tempo. Se o pessoal quiser participar aí. Tem, né? É porque é 55 minutos, eu não sei quanto passou da. Não, mas eu acho que não tem mais não. Não tem mais no limite. Não, mas não? Então, ótimo. O Instagram, eu acho que liberou aí a hora. Agora Zuckerberg pode mais de uma hora aí.
Então, assim, seria interessante abrir, né, Bruno, aí para o pessoal que está Com assistindo. certeza. Acho que pelo menos mais de 10 pessoas ficaram aí assistindo. E que quiserem Sim. fazer alguma pergunta, algum comentário para a gente discutir aqui. Né? Então, pessoal, fiquem à vontade, vocês que estão assistindo e que acompanharam aqui um pouco do que a gente falou, né? Para trazer perguntas, né? Algum comentário, algum acréscimo, né, Bruno? Uhum. Basicamente isso. Inclusive, É, desde já agradecendo o pessoal aí, né? A muitos que passaram pela transmissão, né? Eu sei que muitos não têm paciência de ficar muito tempo de frente do celular assistindo uma transmissão longa. Vai ficar aí salvo, você pode encaminhar, compartilhar, manda no grupo da igreja, né? Ajuda aqui o conteúdo que a gente faz que tem esse propósito, né? De trazer edificação, né? Uma reflexão bíblica desses assuntos assim que são relevantes, né? Então, desde já agradecendo aí o pessoal e dizer mais uma vez que os irmãos podem, sim, participar, mandar pergunta e comentário aí. Corta o cabelo onde? É pra tu, Irã? corta o cabelo em Ale. Dessa vez, Ale, desculpa aí, eu traí você, mas foi em outra cidade. Você não estava lá e teve que cortar com outra pessoa. Ah, ele Mas quer o Ale, merchan, pessoal, né? corta o cabelo. Mexa aí pro rapaz que merece. Trabalha bem, a pessoa tem que dar honra a quem merece honra. Ah, eu acho que. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, eu cortei. Ah, eu tava esquecido. A Lê, eu cortei lá o cabelo da última vez. Olha aí. Nem tu tá lembrado. O Ale, agora que eu vi aqui. Um abração aí. Os caras mandam ver mesmo e é o salão, a barbearia mais bonita de Petrolândia. E os caras Isso aí é verdade. que são desenrolados aí. Então, vão lá, cortem o cabelo lá. Cortei lá a última vez. Pronto, aqui no celular caindo aqui no final já. Eu vou ficar segurando com a mão dele. Bom, e é isso, né, Bruno? Eu acho que. Sim, e o pessoal que está acompanhando também, façam um favor, né? Ajudem aqui a gente. Vão lá no YouTube, se inscrevam lá no canal. Você que pensa, né? Lá a gente vai estar sempre divulgando nosso material. A gente nunca mais gravou vídeo, mas a gente sempre grava podcast, né, Bruno? Por lá. Somente essas lives, né? Peraí, viu? Acabei apertando aqui mas não deu nada errado, não. Dia 15 a gente volta com nossos podcasts transmitidos lá pelo YouTube. Né? Então, o pessoal que ainda não conhece lá o trabalho no YouTube, se inscreve lá no canal. E dia 15 a gente tem um tema lá bem cabuloso. Bom, é bom. O pessoal A gente comentando gosta de aqui, pegar coisa. Sim, sim. Lucas Cavalcante, abraço de Petrolina. Ângela Gomes, que Irã não Lucas, conhece. abraço, Lucas. Lucas é cabo Bênção bom. muito edificante. Agora, eu não sei Rafael, live de porquê. idoso, os caras derrubando o celular. Idosíssimo. Olha, eu sou tão idoso com o celular. Eu tô tentando visualizar os comentários aqui, eu não consigo, tá transparente. Misericórdia. Você vai passando o dedo assim, vai descendo. Jaqueline Siqueira fez um comentário aí, ó, uma mensagem para tu. Amém, amém. Amém, Jaqueline. Obrigado. Bruno, vai olhando aí que eu não tô conseguindo visualizar, não, esses comentários. Não Aqui conseguiu, não? eu sou ótimo. Deixa eu ver aqui. Não, eles ficam transparentes, eu tento visualizar e não consigo. Não sei por quê. Porque dá um cliquezinho em cima, eles aparecem. Deixa eu ver. É como o Rafael diz, mesmo, é live de idoso mesmo, dois apanhando aqui. Já que ela escreveu, que bom te ver bem, Deus abençoe, né? Deus é bom o tempo todo. Ângela, né? Sua querida mãe. Deus continua abençoando, amo vocês. Inclusive, estou aqui mais perto. Oi? Então, pelo visto, dúvida o pessoal ainda, pelo menos até agora, não colocou, né? Então, isso, não, né? Basicamente, eu acho que perguntas não. na verdade, é um tema, esse tema que a gente está falando, né? Você que é pastor, Bruno, é um tema até bem pastoral, né? Sim, mais sim. pastoral do que teológico, né?
Exatamente, né? Exatamente. A gente precisa lidar, é um tema, como eu disse, a gente comentou no início, muito prático, né? Então a gente tem que lidar com isso o tempo todo, né? Então, e uma coisa interessante, você falou, que eu vou terminar com isso, né, já que você deu essa deixa aí do tema pastoral, que a gente não deve, né, qual seria a melhor palavra? Desfazer do sofrimento de ninguém, né? Seria uma outra palavra melhor, mas me fugiu aqui. Porque, como você disse, a gente não precisa ter um câncer, como foi o seu caso, para dizer que a gente encara o sofrimento de frente, né? Então, há outros tipos de sofrimento, né? Dependendo, se você é novo na fé, algumas coisas podem lhe atingir que não atingiria alguém que já caminhou mais, né? Que já está um pouco mais calejado, né? Então, um neófito, lógico que ele vai enfrentar mais problemas ali, dilemas com essa questão do sofrimento, né? Adolescentes, por exemplo, né? Vão ter, todo mundo já foi adolescente, nós já fomos adolescentes, sabemos que o adolescente passa por um tipo de sofrimento ali, que às vezes a gente amadurece, cresce e quer desfazer do sofrimento alheio, né? Dizer, que bobagem, né? Que besteira, né? Então, assim, a gente tem que entender o quanto a pessoa caminhou, né? Onde é que ela está na sua relação com Deus, e a gente ter essa sensibilidade também. Irã colocou uma coisa muito, muito interessante. O sofrimento nos ajuda a olhar com outros olhos para o sofrimento do outro, né? Deus nos torna mais sensíveis. Um pastor, muito recentemente, que passou por uma dificuldade com ansiedade, um pastor próximo, de ansiedade, enfim, pânico, essas coisas, ele disse, agora eu já ajudava pessoas assim, agora eu consigo ajudar melhor, de um modo melhor, porque eu sei como é na minha própria pele, né? Então, como a gente tem diferenças teológicas aí com o Rodolfo Abrantes, mas ele cantou tem uma canção muito belíssima que diz isso, né? Que das minhas feridas saia poder para curar, né? Então, Irã aí vai carregar uma ferida aí, né? Do sofrimento, literalmente, né? Embora há feridas que não são literais, né? Que o sofrimento deixa. Mas que dessas feridas, das feridas do testemunho, da experiência, a gente consiga ajudar outros, né? Curar outros, né? Nesse sentido de ajudar, ser um instrumento. Né? Mas é isso. Amém. Exatamente Que Deus isso. abençoe. Os comentários também ficaram invisíveis aqui para mim, mas o pessoal está comentando aqui. Eu não sei como é que faz isso. É novamente o problema da nossa dificuldade com tecnologia. Mano. Eu tô vendo o pessoal comentando aqui, mas ficou meio transparente. É muito ver, né? Tá vendo? Não, mas é isso, gente. Mas é isso. Irã, obrigado pelo teu tempo, pelo teu testemunho aí e obrigado a todos. Nos acompanha aí para ficar por dentro de todo o material que a gente produz. Paramos aí, teve um hiato aí, final e início do ano, mas a gente retorna agora em fevereiro a produzir mais conteúdo para vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe, pessoal. Obrigado aí a cada um que acompanhou. E é isso. A gente tá aqui para o que precisar. Amém.